Quando eu digo para você revisar por meio de exercícios, o que você vai estar fazendo naturalmente? Logicamente que você já vai estar praticando. Você vai estar se aproximando dos 847 pontos em matemática no Enem, porque de certa forma, ao fazer o exercício, você está fazendo uma mini simulação do que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. Mas existe mais do que isso, né? Quando você revisa por meio de exercícios, você está treinando a principal capacidade que você tem que desenvolver. Que principal capacidade é essa? A capacidade de interpretar problemas, de interpretar as questões contextualizadas que caem no Enem. E por meio dessa sua capacidade de interpretação, você vai conseguir resolver mais questões. Ou seja, além de você estar revisando, você também está treinando a sua capacidade de interpretação. Você está reforçando isso, tá? Então, essa é a primeira ideia que eu defendo para você começar a estudar por meio de exercício, revisar por meio de exercícios. Para você que quer atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. Agora, olha só. Talvez você se pergunte, quais questões eu vou revisar, Marlos? É muito complicado, eu não consigo escolher as questões que eu vou revisar. É uma quantidade muito grande de questões. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Isso é muito complicado. Então, vamos lá, olha só. Como é que você vai selecionar essas questões que você vai revisar? Ou os conteúdos que você vai revisar? O que acontece é o seguinte. Essa prática de você escolher o que você vai revisar, ela tem que ser feita, essa escolha ela tem que ser feita no seu estudo, quando você estiver fazendo as questões. Então, olha só, toda questão que traz para você um conceito novo, você vai ter que escrever ela, selecionar. Porque, olha só, o Enem ele traz muitas questões parecidas. E por mais que ele misture muitos conteúdos, é lógico que os conteúdos se repetem. Então, olha só, quando eu digo conteúdo, eu falo assim, por exemplo, aritmética. Dentro de aritmética, existe um monte de tópicos ali que eles podem se repetir. A cada novo tópico, você marca aquele tópico, se você ainda não tiver dominado, e para você revisar. Mas deixa eu dar um exemplo mais claro disso daqui, ó. Eu quero te dar um exemplo com questões do Enem. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui em umas questões que eu separei. Olha aqui, ó. É a questão que caiu na prova de 2011, questão número 138. Olha só, eu vou resumir para você do que se trata essa questão aqui, tá? É o seguinte, ó, vou ler o comando da questão como se eu fosse resolver essa questão. E a gente vai entender do que se trata. Essa questão eu já fiz aqui em outros vídeos aqui do meu canal. Eu já fiz essa questão, só que eu quero trazer porque eu quero que você entenda o meu pensamento em relação à revisão. Olha só, vamos ler o comando da questão. O comando da questão geralmente está dentro da última frase da questão e o comando é aquilo que traz o que você tem que resolver na questão. Traz o que a questão está efetivamente te pedindo. Então vamos lá. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Então, ele quer saber qual o pistão, qual o diâmetro. Calma aí, deixa eu melhorar isso aqui. Qual o diâmetro do pistão que o dono da oficina vai ter que comprar. Né? Ele quer saber o diâmetro do pistão. Deixa eu só regular aqui esse lápis aqui. Tá. Quer saber o diâmetro do pistão que vai comprar. Beleza, nessa condição. Agora, olha só. Vamos ler o enunciado como um todo devagar. Olha aqui, ó. O dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de motor de 68 milímetros, sempre circulando os números e atenção às unidades. 68 milímetros de diâmetro, para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até o ferro velho, lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21, que você pode reparar que todos esses diâmetros que ele está me dando são as alternativas, ó. 68,21 milímetros, olha a unidade, 68,102 milímetros, 68,001 milímetro, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros. Tudo bem? Ele quer isso. Então, olha só, ele quer... Vou resumir a questão para você, tá? Quando você estiver lendo a questão, para você interpretar, é importante que você tente imaginar a situação. Mas eu tenho um dono da oficina que tem que escolher o diâmetro de um pistão,
um pistão com determinado diâmetro, né? Só que por que ele tem que escolher? Porque quando ele vai lá comprar, não tem o exato tamanho que ele quer. Então, ele vai ter que encontrar o que mais se aproxima do que ele quer. Então, eu não vou resolver, porque eu já resolvi, mas eu quero que você entenda o seguinte: o que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Para eu resolver essa questão, eu tenho que colocar todos esses números em ordem, ver, e para facilitar de eu ver o que está mais próximo do diâmetro que ele quer, que no caso é 68. Eu coloco todos esses números em ordem e vejo o que está mais próximo de 68, tá? E aí, se eu tiver, depois que eu colocar em ordem e fizer a subtração, né? Porque olha só, o 68, ele pode, depois que eu colocar, porque eu escrever todos os números em ordem na reta, né? Posso até colocar aqui em ordem. A ordem, por sorte, ela é exatamente essa daqui, ó. O problema, as alternativas me trouxeram os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, eu começo ali aqui, ó, 68,001. Depois, veria o 68,012. E assim sucessivamente. O 68 está onde? O 68 vem antes do 68,01. Aqui que tem o 68. O 68 está aqui. Logo, o que está mais próximo do 68 seria o 68,001. Tá? Acabei resolvendo a questão aqui. Mas o meu objetivo não é esse. O objetivo é o seguinte: caso esse 68 tivesse caído entre dois números, eu teria que fazer a subtração entre eles. Mas é basicamente eu colocar em ordem e subtrair. É isso. Agora, olha só. Eu vi essa questãozinha aqui, né? Eu fiz com você essa questão. Agora, dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Vamos direto para o comando dela. Questão número 164 de 2017. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Então, olha só. Ele quer a pedra que foi colocada pelo joalheiro. O diâmetro dessa pedra que foi colocada pelo joalheiro em milímetros. E aqui tem as alternativas. Tudo bem. Vamos ler o enunciado da questão. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. Olha só. Faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando a pérola. Aqui indica, aqui, colocou aqui, né? Eu quero colocar de vermelho aqui, que aqui ele me indicou onde está faltando a pérola aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Isso aqui é a pérola que está faltando. Ela, né, a pessoa que ganhou a pulseira, ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pedras era 4, deixa eu colocar de azul aqui, 4 milímetros. 4 milímetros, atenção às unidades. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a, aí vem, 4,025 milímetros, 4,1 ou 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. E ele quer a pérola aqui, ó. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Ele quer o mais próximo. Ou seja, essa questão é igual a outra. A forma de resolver é igual. Talvez nesse caso aqui, 4 esteja entre dois números. E realmente está, ó. Eu já olhando aqui, ó. Aqui eu também tenho uma ordem, só que aqui é a ordem crescente das alternativas, ó. 3,0099, depois 3,970. Ou seja, a questão já me trouxe tudo na ordem, só que na ordem crescente. O que acontece? Eu vejo aqui de cara que o que eu quero, 4 milímetros, está entre esses dois aqui, ó. 3,970 deixa eu colocar de vermelho aqui. 3,970 e 4,025. 4 milímetros, a pérola de 4 milímetros que ele quer, essa daqui, está entre esses dois valores aqui. Então, o que eu tenho que descobrir é o que está mais próximo. Ou seja, como é que eu faço isso? Fazendo subtração. Quem me der o menor valor vai ser a minha resposta.
Não quero entrar em detalhes de como resolver a questão, mas eu quero que você entenda o seguinte, essa questão é muito parecida com a anterior, só que ela me parece mais completa. Por quê? Porque além de eu colocar em ordem, eu tenho que fazer a subtração, o número que eu quero vai ficar entre os dois. Então, olha só, quando eu for escolher a questão que eu vou revisar, eu não vou escolher aquela anterior, eu escolheria essa. Porque é a mesma questão que traz um assunto muito parecido, quer dizer, que é o mesmo assunto e ela mais completa do que a anterior. Então, eu na revisão não vou precisar fazer aquela anterior, eu só faria essa. Agora, olha só, vamos ver mais uma questãozinha aqui, ó. Olha essa questão aqui, ó. Vamos direto para o comando da questão. O que me diz o comando dessa questão aqui? Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida será em milímetros. Então, ele quer saber a espessura que vai ser escolhida em milímetros. Atenção às unidades. Então, vamos lá. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. 3 milímetros, atenção às unidades. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, circulando os números, atenção às unidades, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 milímetros e 3,07 milímetros. E ele quer a espessura que seja mais próxima. Então, é um problema igual aos outros. Coloco os números todos na ordem e vejo o que está mais próximo do que eu quero. Então, olha só, 3 milímetros, né? Eu já de cara eu vejo aqui o seguinte, ó. Todos esses números aqui, mais uma vez, as alternativas estão numa ordem crescente. 2,99, 2,96, 3,021, 3,07 e 3,10. Estão numa ordem crescente aqui. E o 3 vai estar onde aqui? O 3 milímetros, aqui, que é o que a questão está me pedindo, o mais próximo de 3 milímetros, vai estar entre esses dois números aqui, ó. Vai estar entre 2,96 e 3,021. Entre 2,96 e 3,021. Então, olha só, se eu vou encontrar um número entre esses dois, como é que eu vou encontrar o que está mais próximo? Eu subtraio de 1, né? Eu faço 3 menos 2,96, anoto o resultado, depois faço 3,021 menos 3, anoto o resultado e comparo os dois resultados. O que tiver o menor valor é o que está mais próximo. Mas, mais uma vez, eu não quero entrar em detalhes de como resolver a questão. Eu só quero dizer que essa questão é muito parecida com a outra que a gente fez. E qual das duas você escolheria? Eu escolheria essa para revisar. Por quê? Porque é uma questão bem pequenininha, enunciado mais curto, e me traz o conceito pronto, do mesmo jeito que o outro. Ou seja, eu coloco todo mundo em ordem, o número cai entre dois e eu tenho que encontrar o mais próximo entre eles. Esse que é o conceito da revisão. Assim que eu escolho as questões para revisar. Simples assim. Eu escolho uma questão que traz um conteúdo, mas se uma outra questão traz aquele mesmo conteúdo igual, eu não vou refazê-la na revisão. Eu vou deixá-la de lado, certo? Beleza. É assim que eu faço.